Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ver aqui que Golias veio desafiando o povo de Deus, o povo israelita. E nós vamos ver aqui, que no meio deles não teve um sequer para lutar contra o Golias, Pois Deus tinha já escolhido Davi para lutar com os gigantes. Por quê? Porque Davi confiava no Senhor. Davi era temente a Deus. Ele estava firmado sobre a rocha, Ele não temia o inimigo, porque ele sabia que maior era aquele que estava com ele do que aquele que estava se levantando, afrontando o exército de Deus vivo. Então ele tomou aquela afronta para si, não aceitou, achou um desaforo, e um abuso dos filisteus de afrontar o povo de Deus no seu habitar, humilhar o exército do Deus vivo. E naquele momento todos tinham medo do filisteu, Corriam-se dele, porque o Golias era um homem já preparado desde novo para guerrear, para lutar. E ele colecionava vitórias, Mas dessa vez ele não ia colecionar vitória. Por quê? Porque Deus estaria na frente dessa batalha, Para conduzir essa batalha com êxito, com vitória, Então, ele se apresentou pela fé e Deus assumiu o controle dessa batalha. Ou seja, ele não foi com arma nem lança, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos enfrentar o filisteu. E o filisteu estava se achando, Porque Davi era o menor, mas era um homem de Deus, temente a Deus, confiante em Deus. E o filisteu olhou, coitado, vai ser mais um para me derrotar, para me colecionar a vitória. Mais um para mim poder ter história para contar. Mas Davi não se intimidou não, ele continuou na posição dele. Ou seja, tamanho não é documento, Eu estou aqui e Deus vai me honrar nessa peleja, nessa batalha. Ele entrou pela fé, não tinha nada em suas mãos para lutar, mas quando ele se apresentou, pela fé, Deus, no meio desse processo, dessa batalha, Deus deu a ele, no decorrer da batalha, Deus deu a direção, Deus falou com que ele iria lutar. E a vitória foi para glorificar o nome do Senhor. O que o Senhor deu, olhando humanamente falando, seria incapaz de derrotar o filisteu. Ou seja, com uma pedra, você está vendo a estrutura do adversário? É grande. E você aí não tem nada a não ser a fé, a ousadia, a intrepidez, Mas é com que Deus mostrou para o Davi que ele iria vencer o gigante. Por quê? Porque foi aonde Deus falou com ele, você vai atingir no meio da testa dele e vai ser assertivo, E ele seguiu as orientações do Senhor. Como a pedra ele tocou e o gigante caiu, ou seja, afrontava o exército de Deus vivo, humilhou Davi e agora quem teria história para contar seria o Davi. E o nome do Senhor estava ali sendo glorificado. As pessoas ficaram admiradas. Nossa, como que isso aconteceu? Filisteu sempre colecionou vitória, sempre vinha se achar no nosso território, chamando a gente para lutar com ele. Não, como pode
pode isso acontecer? Lutar com um baixinho, sem arma, sem equipamento, e vencer assim foi algo tão fácil. E olhando humanamente falando, tão difícil seria essa batalha, essa peleja. Ou seja, ia ser a derrota certa, né, do Davi lutando com o filisteu, né? Ia ser mais um sangue derramado. Mas com Deus na frente da peleja, não haverá morte, não haverá destruição. Peleja entregue na mão de Deus é peleja guerreada, lutado com êxodo, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o Senhor jamais vai desamparar aquele que nele está. Porque Deus só tem compromisso com os obedientes, os leais a Ele, né? E eu estou dando uma pequena resumida, mas eu quero aqui enfatizar aqui o versículo que eu falei, o capítulo 17, né? Que, né, o Davi, ele era o filho de Jessé, para quem não sabe. Os irmãos deles estavam tudo lá, né? Se preparando para uma batalha, né? Porque os filisteus estavam de um lado e o povo israelita de um outro. E o Golias saiu à frente afrontando, chamando um para lutar com ele. Caso ele viesse perder, né? Caso ele viesse, se ele viesse matar ele, né? Todo aquele povo ali, né, que estava com ele nessa batalha de Golias, que estava do lado dele, apoiando ele, seria o escravo do povo israelita. Porém, se ele matasse, né, vocês serão nossos escravos. Se ele lutasse com alguém ali, um deles, se ele matasse, quem seria escravo seria o povo israelita, né? Serviria os filisteus, né? Mas, quando eles ouviram isso, o povo israelita e o Saul ficaram aterrorizados e todos correram. Ah, mas como assim? Eu conheço a história, como é que pode um rei correr e dar mau exemplo, né? De liderança, de ver o povo ali, de mostrar pulso firme, confiança no Senhor, de enfrentar, crendo no poder de Deus. E foi o primeiro a correr, então, ou seja, uma liderança que era ele, que deveria ser firme, constante, passou para o povo a insegurança, né, o medo, né, porque Saul já estava desviado do Senhor, né? O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, pelo erro que ele cometeu, largando o Senhor e servindo outros deuses, né? E o Senhor já tinha rejeitado, o Senhor já tinha escolhido um rei, e já tinha ungido a Davi, né? Então, no momento certo, ele sairia para Davi assumir o trono. Mas o que eu quero te dizer é que Deus capacita aquele quem ele escolhe. Tudo aqui estava colaborando. O Senhor já estava introduzindo Davi no meio já deles, né? Já estava sendo visto, né? E ele já estava preparado, por isso que ele estava sendo visto, estava se apresentando. Naquele momento ali foi um momento propício para ele se apresentar, porque Deus não podia contar com ninguém ali para enfrentar o gigante Golias, né? Mas Davi estava firmado no Senhor, ele estava preparado. Ele não temia o adversário, e ele com certeza enfrentaria. Então Deus levou ele para o lugar certo quando o pai mandou ele fiscalizar os irmãos que estavam lá, né? Os irmãos dele lá, se preparando para lutar também lá. Vai lá ver como é que eles estão, ver se está precisando de alguma coisa, leva para eles. Então foi um momento que Deus preparou para ele estar lá. Porque quando ele avista o adversário,
afrontando o exército de Deus vivo, ele fica indignado. Como pode uma coisa dessa? Não é possível que eu estou vendo. Esse filisteu vindo aqui afrontar, diminuir o povo de Deus, diminuindo Deus. Que negócio é esse? E Deus conta com pessoas assim, pessoas valentes, pessoas que não baixam a guarda e sabe que assumiu a sua posição e que agora sabe que tem que estar por cima e não por baixo, de não aceitar que o inimigo está impondo naquele momento. O filisteu está errado. O que o filisteu vai ter que ir lá afrontar? Que graça ele quer fazer aqui no nosso território? Ou seja, nós não estamos buscando aflições, perturbações, não estamos tirando paz de ninguém. E esse filisteu está aqui para tirar a paz do povo de Deus. Ou seja, entrou aqui para afrontar e agora a peleja não é mais nossa, é do Senhor. Mas ele vai honrar, né, esse povo aqui, porque eu vou assumir essa peleja e Deus vai estar na minha frente, né? Então ele assumiu, como podemos dizer, que ele assumiu no mundo espiritual essa peleja, né? Ele assumiu, no entanto foi lutar. É claro que deve ter ouvido um monte de gente falando, como que você vai lutar? Você é um menino, você não tem essa estrutura. Até riram, podemos dizer que zombaram, até da fé do Davi, porque ele iria lutar, né? Mas ele não estava nem aí, porque quando a gente confia no Senhor, a gente não fica intimidado perante o inimigo, porque a gente sabe quem nos escolheu e firmado estamos na palavra no Senhor. Então essa confiança, ela é de dentro para fora. A gente não vai perder, porque Deus que assume a nossa peleja. É Ele que está conosco. E eu nunca vi aquele que tem o Senhor ser envergonhado, ser confundido. Eu nunca vi Deus desamparar. Pode até entrar na fornalha, mas dentro da fornalha vai haver livramento, vai haver o guardar de Deus. Providência, vai haver. Porque Deus, Ele trabalha com os contra. Ele trabalha no meio do impossível para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque ali Deus vai fazer a obra completa. Ele sabe o que Ele quer atingir, o que Ele quer mostrar através do impossível. Né? Não foi um caso desse quando Lázaro tinha morrido? Se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido isso. Quando o Senhor chega na hora imprópria, depois de 4 dias morto, vai falar isso para o Senhor? Se é Ele que é o dono do tempo, é Ele que tem o domínio e a direção, é o Deus do impossível, Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, mas Ele sabe por quê. Porque é Ele que faz, né, com que toda situação ali que esteja difícil, ao contrário, ou seja, o mar agitado, a ventania, Ele que faz tudo cessar, tudo parar. Né? Mas hoje Ele nos deu essa autoridade para que possamos fazer, realizar as mesmas obras que Ele realizou e ainda maiores, né? Então, o que não está na nossa capacidade, nós deixamos na mão de Deus. Deixamos Ele assumir o controle. Não, mas mesmo que está, então quer dizer que está no seu alcance, você também não vai entregar a Deus? Claro que vamos. Por quê? Porque quando o rei Josafá, ele era uma tropa também preparada de guerra, quando ele soube que os adversários estavam planejando em atacá-lo, ele foi consultar o Senhor, ele foi orar ao Senhor, ele foi apresentar a Deus. Eu tenho os homens preparados, mas eu não quero ver morte, eu quero que o Senhor assuma o controle, porque eu quero que a glória seja para o Senhor. E com a direção certa, houve vitória, houve
o Senhor guerreando as batalhas dele, né? Sem que ele movesse uma só espada e não houve sangue da parte do povo de Deus, porque os próprios adversários começaram a lutar entre si e eles mesmos se mataram um ao outro, porque o Senhor estava ali na frente pelejando. E quando o povo de Deus chegou, pôde contemplar o que Deus já tinha previsto, já tinha falado, que você não teria que pelejar, porque eu que vou pelejar por vocês. Vocês têm que estar na posição, você vai estar lá. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, eles foram louvando a Deus, foram agradecendo. E o resultado disso, da obediência, do confiar, do ir, foi vendo tudo que o Senhor falou se materializando naquele momento, que nenhuma só palavra do Senhor caiu por terra, né? Então, eram umas 2, 3 tropas querendo lutar contra o povo de Deus, mas não prevaleceu, porque a quantidade assustava, mas a qualidade de quem estava na vida deles fez a diferença, né? Pois Deus assumiu o controle, porque entregamos a Deus, oramos a Deus, né? E dessa forma, nós não estamos sozinhos, temos o Senhor à frente, né? Então, a quantidade não significa que vai haver perda, que vai haver ganho do lado ao contrário, né? Pode ter condições, pode ter as tropas numerosas, mas quem ganha é o bem, quem ganha é a verdade, quem ganha é aquele que coloca o Senhor à frente da sua batalha. Com Cristo é vencer ou vencer. Essa é a verdade. Então, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército de Israel e desafiava. As lutas chegam e não diz o dia nem a hora, mas ela se apresenta de várias maneiras, de várias formas. Como assim? Ela vem por perseguições, por calúnia, ela vem por doença, ela vem em alguma área da nossa vida. O desafio vai chegando, as tribulações, né? Quando não é isso, é aquilo. Então, são diversas adversidades. Então, eu falar somente aqui, eu vou estar desejando, porque tem várias adversidades, né? Que vem chegando sem dizer o dia e a hora que vai chegar. Pega de surpresa. Quando pega de surpresa, é desafiador. Você, neste exato momento, só tem a fé, a confiança no Senhor. E é diante dela que você vai começar a lutar. Começar a lutar com a palavra de Deus no mundo espiritual, porque vai ser ali um confronto da situação, do que você está vendo, que é real. Você vai estar rejeitando o que está vendo para agir a fé, para viver o sobrenatural de Deus. Porque quando ela começa a neutralizar na tua mente, no seu coração, ela consegue neutralizar a sua fé. Dessa forma, você fica sem reação, que nem os discípulos de Jesus estavam em alto mar, né? Dominava muito bem o remo, dominava ali as redes, né? Mas não tinha o controle da natureza, não tinha o controle da tempestade, do vento, né? O comando que eles sempre faziam já não dava mais certo. Ou seja, o que é de costume fazer. O efeito, né? As situações que vai ocorrendo ali, onde os discípulos estavam, tinha fugido do controle dele. Eles começaram a viver por visto e as situações envolveram ele. Não agiram a fé, o desespero foi entrando, porque a água já estava entrando no barco. E o desespero foi crescendo. Mas quem no barco estava, né, não ia deixar nada acontecer com eles. Mas o ver, o sentir,
faz com que nós não reagimos, faz com que nós faz com que nós venhamos ficar neutralizados, né? E esse povo aqui, o israelita, o Saul, eles estavam dessa forma, correndo do problema. Não adianta correr do problema, tem situações que tem que enfrentar, porque você está vendo aqui esse versículo bíblico que durante 40 dias pela manhã, os filisteus, né, estavam se apresentando porque ninguém tomava uma posição para lutar contra ele. Então, ele sempre ficava se apresentando, amedrontando. O prazer do inimigo é amedrontar. Queria sempre ir lá para colocar medo no povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava igual Saul, né? Estava igual Saul. Está afrontando. Então, ou seja, a adversidade chegou e você vê ela e muitas vezes você vai abalar a fé. Ou seja, você pode até se curvar, né? A palmeira, ela com a ventania, ela até curva, mas ela não quebra, ela não cai. O vento sopra, ele balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não e não saio do lugar. Esse é o louvor. Então ela enverga, mas não cai, porque tem raízes profundas, porque ela é firmada. Sua fé é firmada, ela tem fundamento, né? Uma casa construída sobre a rocha, ela não vai ser devastada. Uma casa construída sobre a areia, ela vai ser devastada, ela vai ser levada, vai ser destruída, né? Então, essa constância, né, de exercitar a fé, de colocá-la em ação, faz com que nós não venhamos ficar no comodismo. E as lutas vêm chegando exatamente para treinar o exército do Senhor, né? Tá afrontando, tá chegando. Você vai ter que enfrentar, vai ter que repreender o diabo em nome do Senhor, né? Porque na luta você não está sozinha, Deus está do seu lado. Mas quando a gente olha para o gigante, o problema grande, você teme. O gigante era grande, o Golias. O problema que você está vivenciando é grande, mas maior ainda é o Senhor, que é o Criador da humanidade. Então, quem entrega para Deus o controle da sua batalha, vai permanecer confiante, vai continuar perseverando, vai continuar crendo. E o poder de Deus vai se manifestar. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Né? Essa oportunidade aqui foi criada até por Deus, né? Porque Jessé mandou ele lá. Vai lá, leva isso aqui lá para os seus irmãos, vê como é que eles estão, né? E ele deixou as ovelhas dele, não deixou as ovelhas sozinho, né? Ele deixou as ovelhas dele lá com outra pessoa para cuidar das ovelhas, né? Deixa eu já ver um versículo aqui. E quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todo dia para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará de toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou ao soldado que estava por perto: o que receberá um homem que matasse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram, sim, será recompensado.
para quem o matar, né? Então, quem se apresenta aqui foi o Davi. E o rei Saul ficou sabendo que Davi queria lutar e mandou chamar ele, né? Naquele momento, né? Com os olhos físicos, até os irmãos deles falaram assim: ué, eles ficaram furiosos. O que você está fazendo aqui? Ou seja, seu lugar não é aqui, seu lugar é com as ovelhas, cuidando de ovelha, né? Ou seja, ainda diminuiu, né? Falou assim, não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Que preconceito é esse, né? Não deveria de estar cuidando das poucas ovelhas que você tem? O que você está fazendo aqui, Davi? Eu conheço muito a sua arrogância, a sua má intenção. Você quer apenas ver a batalha. Você quer ver a batalha, o que eu fiz agora. Então Davi queria saber, ué, o que eu estou fazendo agora? Né? Por que você está tão furioso? Por que você está tão incomodado assim com a minha presença nesse lugar? Eu só estou fazendo uma pergunta, né? Então ele foi para o soldado e perguntou. E ele recebeu as mesmas respostas, né? Ou seja, mandaram chamar ele, né? Ou seja, olha, tô sabendo que vocês aqui você tá querendo lutar contra o filisteu, né? E já foi desanimando Davi, ó, você não vai conseguir lutar contra ele, Davi. Você, tudo bem que você é meu escudeiro, né? Você é um homem de Deus, mas olha só a estrutura desse filisteu. Ele coleciona a vitória. As pessoas morrem, eu não quero que você morra, né? O rei falando, né? Apenas é um rapaz, olha só, hein? Ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, olha, tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando o leão e o urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele. Com o meu cajado, tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpe nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, faria mesmo com os filisteus incircuncisos, pois ele desafiou o exército de Deus vivo, ou seja, Davi carregava o senso de justiça. Não posso aceitar isso de ver o exército de Deus vivo sendo afrontado. Vocês não viram o meu preparo, mas Deus me preparou em secreto. Eu tenho essa condição de lutar contra o filisteu. Eu sei que você não vê essa condição porque você me vê apenas como um rapaz, né? O Senhor que me livrou das garras dos leões e do urso também há de me livrar desse filisteu. Ele foi ousado, né? Ele foi ousado nas palavras. Se o Senhor foi comigo, né, nesse processo o qual eu enfrentei, ele há de ser comigo aqui também, né? Então vamos encontrar pessoas assim. Nossa, não tem como você vencer isso não. Olha a tropa, é numeroso. São muitos. E você é um menino. Você não vai conseguir sobreviver. São muitas calúnias, muita difamação. Há, há, há grupos muito grandes contra você. Você não vai conseguir vencer, né? O que prevalece é a injustiça, não é a justiça, ou seja, né, Davi? Por fim, Saul conseguiu, está bem, então vá. Que o Senhor esteja com você, Davi. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, ou seja, olha, eu estou dando a minha armadura para você, porque você não está preparado. Você está me contando a sua experiência, mas eu estou te dando porque vai ser necessário lutar. Não adianta lutar com aquilo que não é nosso.
Você não tem estrutura, você não sabe manusear algo que é pesado, pode se atrapalhar e pode perder a peleja, né? E até o capacete, né? Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou por alguns passos. Então ele colocou, mas não conseguia se mover. Não, isso aqui não é para mim, eu não estou acostumado. Eu não treinei com isso. Eu não vou querer usar isso, né? Ele não tinha usado. Ele falou assim, olha, eu não estou conseguindo nem andar com isso. Eu não estou acostumado, disse Saul. Aí foi lá e tirou a armadura. E pegou 5 pedras lisas de um riacho e colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com um cajado e uma funda, foi enfrentar o filisteu, né? Tinha gente até rindo dele. Olha só, nada a ver, vai lutar com pedra. Tirou o capacete, tirou toda essa estrutura que estava colocando de armadura. E tá indo assim, deve ter zombado dele, rido dele, né? Mas ele não estava nem aí. Ele estava indo com o que ele tinha, com a fé e a confiança no Senhor. E o Senhor honrou a fé dele. A sabedoria Deus deu a ele naquele momento, né? Então, é dessa forma que vamos vencer. Nossas armas não são carnais, mas sim espirituais para destruir a ação do mal. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. É ela que vamos batalhar, vamos lutar e vamos obter vitória. Porque através do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É através do poder, da oração, da palavra de Deus, que o mal é quebrado, que o mal é desfeito. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu as condenarás. É com essa palavra que vem do alto que vamos vencer. Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela é verdadeira e é digna de confiança. A palavra de Deus, ela é nossa arma. É ela que vai indo adiante de nós, preparando o nosso caminho, né? Então, é ela que garante a vitória de cada um de nós, né? Então, nós estamos vendo aqui que se as adversidades chegou, você vai ter que agora reagir diante delas. Você não pode ficar parado, você não pode correr. Tem coisas que tem que enfrentar no mundo espiritual. E a Bíblia diz o quê? Que a casta de demônios, que ela só pode ser expelida através de oração e jejum. Pois é, casta de demônios, legiões, principados, potestade, tem que ser expulso por meio de oração e jejum, né? Então, o inimigo estava tentando prevalecer, mas a intimidação, a falácia deles não levaram eles à vitória. O que levou à vitória foi o Deus vivo na vida do povo de Deus, na vida de Davi. Quem serve é um Deus vivo, né? Pode ter a certeza da vitória. Nós não servimos um Deus morto. Nós não servimos um Deus que não tem boca, não tem mão. Nós servimos um Deus vivo, poderoso, Criador da humanidade, né? E esse Deus que nos escolheu, que nos fez, que somos hoje propriedade exclusiva dele, que está a pelejar ao nosso favor, né? Ou seja, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, não é verdade? E o que eu quero dizer aqui para vocês? O inimigo está afrontando qual área da sua vida? Qual tem sido o levante dele? O inimigo tem boca, ele tem língua, mas só quem tem poder é Deus. E se você fechar os seus olhos para o que você está vendo,
para o que você está ouvindo, você vai obter a vitória. Sabe por quê? Porque para se construir e para manter a sua paz é necessário foco. E o que o povo de Deus e Neemias teve que ter durante esses 52 dias de construção era concentração, era foco, porque os adversários ficavam do outro lado do muro tentando fragilizá-lo com as suas palavras, enfraquecê-los. Mas só que não conseguiram, porque a presença de Deus estava ali. Uma boa liderança fez a diferença naquele lugar e a união, a cooperação, né, fez total diferença nessa construção. Foi uma construção com êxodo, né? Então, é necessário colocar um filtro, sim, no seu ouvido, seu coração, no que você está vendo, para agir a fé, para trabalhar no mundo espiritual, de saber que quem se apresenta diante de cenários, de situações, é o Deus vivo, Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha, que nunca deixa os filhos dele sozinhos pelejar, né? O Senhor não deixou Davi pelejar sozinho. O Senhor foi à frente, foi na frente de Davi. O Senhor pelejou, né? E a vitória foi certa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em nome de Jesus. Então nós sabemos, se o dia mal vem, não temos preparo para isso muitas vezes, né? Não sabemos reagir diante dela, mas se firmados estamos no mundo espiritual, a nossa fé está firmada, a gente vai responder com a palavra de Deus, porque é o certo, porque a estrutura vem da palavra de Deus. A força vem através da palavra de Deus. Ninguém está preparado para enfrentar uma adversidade com as forças do braço, mas forte espiritualmente, vai haver naquele momento a reação que Deus espera, né? Fraco espiritualmente não vai ser uma reação que Deus quer que os filhos de Deus tenham, né? Mas o inimigo quer ver essa reação que ele está fazendo para você ter, né? Você vai ter uma reação ao contrário do que o inimigo está mostrando. Por quê? Porque você não vai ser como a onda do mar, que gira de uma parte para outra. Você está constante ali na fé. Você está crendo no poder de Deus. E assim vai vencer o mais forte. Vai vencer quem está enraizado. Vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. E vai servir de testemunho para fortalecer aqueles que estão passando por dias difíceis, por aqueles que vão ainda enfrentar. Vai fortalecer, vai ficar no coração desses, em nome de Jesus. Amém? Assim como o Davi venceu, você também pode vencer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé, você vai vencer, pois os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, né? Vai prevalecer. Então, vai prevalecer aqueles que estão de pé espiritualmente. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecer a todos vocês, desde já dizer que tem vídeo novo no canal. E essa palavra está fortíssima. É Deus se revelando ao seu coração. É Ele dizendo que você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te escolheu foi o Senhor. E você não pode baixar a guarda, tem que ir com a fé e confiança, crendo na vitória. Porque durante o processo, Ele vai dando estratégia, sabedoria e vai fazendo surgir na sua vida essa força extraordinária, como Ele fez vir sobre Elias. E assim vai haver êxodo, vitória durante a sua batalha, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.